A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Lar da Josa. É um lar que te abençoa sempre. Eu te digo para hoje, terça-feira, eu te dou a paz do Senhor Jesus. A paz, ela é tudo, né, nas nossas vidas. Nós precisamos desta paz, precisamos desse aconchego do Senhor, dessa proteção divina que o homem não pode nos dar. O homem não pode nos dar a paz. Só quem tem a paz é o nosso Senhor Jesus. É Ele, né, que é o Deus da paz. E é a Ele que nós temos que clamar dia e noite. Se você não tem o costume de orar à noite, ou de orar quando acordar, ou depois, que nós temos 24 horas, né? E se você não escolhe nenhuma dessas horas para agradecer a Deus pela sua vida, ou até mesmo para pedir força, pedir coragem, porque nós precisamos. Quem sabe o Senhor não te deu algo na tua mão para te cuidar e tu tá dizendo que não é para ti, não é meu, esse cargo não é meu, eu não mereço esse cargo, eu não mereço essa tribulação, este peso. Às vezes é um irmão que você carrega, né, que ele tá sozinho, ele precisa de você. Às vezes é sua mãe, seu pai, que você está cuidando e você acha que você não é para você estar cuidando dele, é para outros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus te escolheu para te dar este cargo que tu às vezes acha pesado demais. Deus, ele te deu. Deus, ele é que nos dá. Não é o homem, não é as pessoas. É Deus que nos permite viver as situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que diante das situações e das complicações a gente possa mostrar o amor de Deus. O amor de Deus nas nossas vidas. Tipo, cuidar de um doente. Cuidar de um doente requer muito amor. Requer muita paciência e muito cuidado. Então, se não tivesse amor de Deus, você não vai cuidar bem daquele doente. Cuidar de um idoso, se não tiver muito amor por ele, não cuida. Então, se você tem um idoso para você cuidar, busque bastante o amor de Deus, porque o amor de Deus ele vai te dar o suficiente para te cuidar desse idoso com alegria. Tanto faz se tu sua mãe, seu pai, né? Não importa. Você vai cuidar com alegria porque você vai cuidar olhando para ele como Cristo está olhando. E Josué, quero falar um pouquinho de Josué. Josué se viu assim, né? Moisés morre e passa todo o legado dele para Josué. E Josué, com certeza, tremeu, né? Não, isso não é para mim. É peso demais, esse povo murmura demais. Deixava Moisés doido. E agora, para mim, talvez eu não tô pronto. Josué, capítulo 7, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Pronto. Aí o Senhor pega e fala isso aqui para Josué. Tão somente seja forte. Tão somente seja forte e seja que nem, né, tenha o cuidado de ser que nem meu servo Moisés, que não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu te digo, tão somente seja forte e corajoso, porque o mais eu farei por ti. Aí ele diz mais: não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, né? Oh, meu Deus, para que, né, seja bem sucedido em tudo que você for fazer. Então, se a gente não se desviar dos planos de Deus na nossa vida, eu sei que você pode ter chegado agora na igreja, você pode estar com uso. Por quê? Porque o Senhor é contigo. O Senhor está na tua frente. Esta batalha não é nossa, é de Deus. Só precisa de ser forte e corajoso para fazer aquilo que o Senhor coloca na nossa mente e no nosso coração. Ou nos entrega nas nossas mãos através de outra pessoa. Chega e pá. Ó, a partir de hoje você vai ser dirigente de uma igreja. Ai, não, eu não sou capaz. Eu não posso
E aí o pastor Francisco, que hoje é o pastor Francisco, quando o pastor Jorge disse isso para ele, com certeza ele tremeu, mas ele aceitou o desafio. Ele só é baixinho, mas o homem corajoso. É uma admiração assim, olha hoje o pastor Francisco. Porque quando o pastor Jorge chamou ele e colocou ele como para dirigir uma congregação, que na época não tinha nenhum templo, era um prédio alugado, e ele aceitou, mesmo tremo, mesmo sem saber de nada, mas o Senhor foi capacitando porque ele foi buscando curso, ele foi buscando estudar, ele foi se colando ali no pastor Jorge, colando ali no pastor Jorge. E hoje, meus irmãos, pastor Francisco é um orgulho da nossa igreja, porque ele não se tornou só um dirigente. Hoje ele é um pastor consagrado de Deus. Hoje a gente conhece o pastor Francisco e é um homem que dá um estudo maravilhoso, que dá uma palavra maravilhosa. E outra hora ele tinha medo até de falar. Tremia como uma varinha verde. Mas hoje ele é um homem que Deus tem capacitado para dirigir uma igreja. Deus colocou uma igreja hoje nas mãos deles. Então, por quê? Porque ele foi forte e ele foi corajoso. E ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E hoje ele é bem sucedido aos nossos olhos. Isso aqui não é coisa de ouvir dizer. Não estou contando só a historinha que aconteceu, uma história de muito poder que aconteceu muitos anos atrás com o nosso servo de Deus, Josué. Eu estou contando também uma história que aconteceu agora, no nosso dia de hoje, com o nosso pastor Francisco, que era só um irmãozinho que tinha medo até de falar, e hoje é um pastor que dá estudo, que prega, que dá o culto de ceia, que faz tudo dentro da sua igreja. Aconselhamento, curso de casados para sempre, tudo ele está envolvido, evangelismo. Por quê? Porque ele foi muito forte e muito corajoso. Ele não se entregou com medo, por causa do medo, porque o medo, ele atrapalha as pessoas. O medo não deixa você crescer, o medo não deixa você prosperar, porque você tem medo de enfrentar as situações. Então o medo, ele não é algo bom para nós. Nós temos que quebrar o medo das nossas vidas. Quebrar a timidez. Ah, eu sou tímida. Olha a palavra de Deus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, ser forte e ser corajosa. Corajoso. Levanta-te. O Senhor já te deu uma missão? Já te deu algo nas tuas mãos? Poderoso para tu tomar de conta? Então, te levanta. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ser forte e corajoso. E o Senhor te fará bem-sucedido naquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Então, ser forte e corajoso. E ele continua no 8 dizendo assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aqui nós temos uma lei, nós temos um mandamento para que ele seja bem-sucedido. Ele diz: não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse de falar. Então, meus irmãos, aqui para ser bem-sucedido, de primeira mão, nós tiramos logo uma lição daqui. Não cesse de falar das maravilhas do Senhor, dos feitos do Senhor. Então, Josué, ele continuou falando o que o Senhor Jesus Cristo fez e o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo através da vida dele. Cada coisa ia sendo registrada através da vida de Josué. E através da vida de Moisés, ele falava e ensinava todos os que iam nascendo na tribo ali, né, de Israel. Josué não cessou de falar e de, né, incutar ali a voz de Deus, o ensinamento de Deus. E aí o Senhor disse que prosperou, fazia ele prosperar através desta obediência de Josué.
Aí no 9 ele diz assim, ó, não mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Não tema, não tema. Olha só, ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, é comigo e é com todos os corajosos que não se encovarda, que não, retém os mandamentos do Senhor, mas que fala, que ensina. Olha só. Então, ser forte, ser corajoso, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e Ele vai fazer prosperar tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Então, não despreze aquilo que chegou nas tuas mãos. O mandamento maior é amar a Deus acima de todas as coisas. Você está fazendo isso? Ou você está amando só o que você vê na terra? Então, faça que nem Josué. Ficou com medo, ficou tremo, ficou. Mas ele foi forte e corajoso. Ele seguiu em frente. E o Senhor usou ele poderosamente. Poderosamente. O Senhor diz, ser forte e corajoso, porque o teu Deus é contigo. Eita, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Então é isso aí, minha gente. Ser forte e corajoso, porque Deus é conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem, que Deus te dê força, ânimo e fé para seguir em frente e não desistir dos planos de Deus. Deus é contigo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.